A prova do CFP vai mudar em 2025 e agora isso é fato. A Financial Planning Standard Board publicou um documento de padrões internacionais para o CFP e com isso, de 6 módulos, agora a prova vai ter 8 módulos. 2 novos módulos serão introduzidos. E para entender essa questão, nesse vídeo aqui, hoje eu vou te explicar o que vai mudar, quando vai mudar, quais são as minhas percepções sobre tudo isso. Toca a vinheta aí, pessoal! Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafael Toro e eu fui responsável por aprovar a maioria dos profissionais CFPs nos últimos 5 anos. Só agora em 2024 eu já aprovei quase 1000 pessoas ao todo e nós ainda nem tivemos a última prova do ano. Mas vamos lá, antes de mais nada, quero te adiantar, essa mudança não vai ser do dia para a noite, mas elas vão acontecer ao longo do ano que vem e o melhor que você pode fazer é ser aprovado o quanto antes, ao mesmo tempo que se prepara caso haja alguma mudança muito maior. Mas enfim, como é a prova hoje, Toro? Nós temos 6 módulos nessa certificação. O módulo 1 é sobre planejamento financeiro e ética, em que é cobrado principalmente noções justamente sobre esses assuntos. Hoje, ele é o módulo de maior peso na prova. Pelo próprio site da Planejar, que é quem cuida do CFP aqui no Brasil, consta que só nesse módulo pode representar até 46% na prova. Então é bastante importante dominar ele. Já depois, nós temos o módulo 2, sobre gestão de ativos e investimentos. Sobre o módulo 3, sobre planejamento de aposentadoria. O módulo 4, sobre gestão de risco e seguros. Esse é um módulo bastante especial, que na percepção dos nossos alunos, tem ficado um pouco mais difícil nas últimas provas. Já o módulo 5, sobre planejamento fiscal, ele fala sobre tributação, o que fazer, como fazer da forma mais otimizada, esse tipo de coisa, como a gente não precisar pagar tanto imposto, mas de forma legal, tá? O módulo 6 sobre o planejamento sucessório, aquele módulo que ninguém gosta. Por quê, Toro? Porque ou a própria pessoa casa ou ela morre, né? Brincadeira, né? Mas é muito importante falar sobre o planejamento sucessório, porque é como funciona a herança no Brasil hoje. Desses 6 módulos que a gente tem hoje, quero trazer 2 pontos principais. Primeiro é reforçar o peso maior do primeiro módulo, que vai de 38% até 46% da prova. Normalmente tem sido cobrado 54 questões, mas pode chegar até muito mais do que isso. Aqui a situação é bem clara. Se você quer passar de primeira, você precisa ir muito bem nesse módulo. Mais de 1/3 da prova é ele. Então, esse é o módulo que exige uma maior interpretação das questões para você ir bem. E olha o nome dele, planejamento financeiro. E o que faz um profissional CFP? Faz planejamento financeiro. Por isso ele é tão importante e tão cobrado assim. Já o meu segundo ponto, que é o segundo maior módulo, é o módulo 2, que tem um peso entre 15% a 19% na prova. Em relação a questões, normalmente são cobradas 26 questões nela. E qual que é o detalhe? Esse é um módulo que sim, a gente vê muita fórmula, que aparentemente tem muito cálculo, mas acredite, não é tanto cálculo assim. Não é a matemática pura, não. A grande dificuldade é por ser um conteúdo tão grande para apenas 26 questões. Ele é muito conteúdo mesmo. Quando a gente olha o tamanho do edital e o que as empresas precisam construir de material, praticamente 50% do conteúdo está sendo cobrado nele. E essas questões que aparentemente cobram cálculo, a prova gosta de cobrar o quê? A teoria por trás. E por isso gera muitas vezes, uma compreensão mais complexa do candidato. Porque cálculo, depois que a gente aprende, a gente chega no número, mas na teoria do cálculo, às vezes precisa dessa profundidade da interpretação. Ele é um módulo cobrando muito sobre a parte de investimentos e da gestão de ativos. Ou seja, entender quais são os investimentos que tem no Brasil e nos Estados Unidos, mas também como fazer uma carteira muito bem diversificada, o que é retorno, o que é risco e tudo mais sobre isso, né? E falando da prova como um todo, ela já possui 140 questões, com duração total de 7 horas. Caso você não saiba, atualmente são 7 horas de prova manual mesmo. Papel, caneta, uma cadeira de madeira para você ir lá e fazer a prova sentado. Claro que a Planejar já começou a testar a parte da prova no computador, mas ainda não está disponível a todos os candidatos. Então, a grande maioria acaba fazendo a prova nessas mesas e no papel. Mas isso é como é hoje. No futuro,
tende a ser a parte no computador. Mas de fato, e a prova em si, os módulos? O que vai acontecer em 2025 todo? Se você quer saber como vai ser o exame de fato em 2025, já deixa teu like e te inscreve no canal, porque aqui vem a pedrada! Aliás, você fez o último exame? Como foi? Comenta aqui nos comentários que eu mesmo vou ler e vou te responder. Mas vamos lá! Dos nossos alunos, a gente recebeu o retorno de que essa última prova esteve um pouco complicada, tá? Talvez um pouco mais demorada no geral, porém o nosso conteúdo, os nossos simulados, as nossas questões continuam bastante aderentes ao que é cobrado lá no dia. Para você ter uma ideia, nos meses anteriores a cada prova, eu mesmo reviso todo o nosso material e decido o que entra e o que sai de acordo com as últimas percepções que nós temos aqui na Academia Rafael Toro e de acordo com a tendência do que pode ser cobrado no próximo exame. Se você tem interesse em tirar essa certificação, o melhor que você pode fazer é estudar aqui com a gente da Academia Rafael Toro. Dá uma olhada no link aqui na descrição do vídeo, que eu vou te deixar o link do nosso programa de aprovação, o CFP 60 dias. Todo ele é feito para você ser aprovado e performar muito melhor no teu dia do trabalho. E além disso tudo, quando você tem muito resultado, você não cresce, você voa na tua carreira em tempo recorde. Agora, voltando aqui, eu vou falar sobre cada módulo e quero que você preste muita atenção, mas muita mesmo, para ver se você pega o que tem de comum em todos os novos módulos. Beleza? Então vamos lá! Agora nós temos uma separação por domínios. No primeiro domínio, chamado de princípio de processos e habilidade de planejamento financeiro, vai ser cobrado alguns itens diferentes. Processo de planejamento financeiro, interações e comportamento do cliente, princípios éticos, regras de conduta e padrões de prática para planejamento financeiro, as habilidades profissionais, os ambientes regulatórios, econômicos, políticos, jurisdição aplicável e o valor do dinheiro no tempo conforme se aplica ao planejamento financeiro. Perceba que aqui nós ainda estamos relativamente parecido com o atual módulo 1 do CFP, não é certo? Mas vai ter uma certa diferença. Beleza? Continuando aqui para o segundo domínio, gestão financeira, abre aspas, apresenta métodos para a coleta de análise de informações relacionadas às demonstrações financeiras pessoais. Então o que ocorre nos nossos 8 módulos agora é o seguinte, o nosso módulo 1 antigo, que era o módulo 1 chamado Planejamento Financeiro e Ética, que envolvia muitos conteúdos como a parte do planejamento geral, que é o decadinho, o dia assim, o dia perfeito com o nosso cliente, que a gente vê todas as etapas de falar com o cliente, coletar as informações, analisar, montar planos, implementar e monitorar o cliente. Isso era o que era o nosso capítulo 1. Nós tínhamos o capítulo 2, que era chamado de conduta profissional, a parte ética, as habilidades profissionais, que entrava na competência do planejador, e toda a parte que falava sobre o sistema financeiro, economia, a parte de matemática, análise de projetos e tudo mais, a lavagem de dinheiro. E o capítulo 5, gestão financeira. O que praticamente aconteceu agora, nesse novo edital, que ainda não saiu, mas saiu as recomendações mundiais da Financial Planning Standard Board, foi o seguinte: este capítulo 5 virou o capítulo módulo 2. É isso, praticamente é isso. O módulo 1 virou os capítulos 1, 2, 3 e 4 do módulo 1 antigo, e o capítulo 5, ele virou o módulo 2 novo. É isso que aconteceu. Como que eles colocaram nesse documento mundial? Chamaram assim, ó, no primeiro domínio, chamado de princípios de processos e habilidades de planejamento financeiro, vai ser cobrado alguns itens. É isso que eles falaram. Como, por exemplo, processo de planejamento financeiro, interações e comportamentos do cliente, princípios éticos, regras de conduta, padrões da prática para o planejamento financeiro, as habilidades profissionais, toda a parte dos ambientes regulatórios, né, que é o sistema financeiro, a parte econômica, a política, a jurisdição aplicável, o valor do dinheiro no tempo, conforme a gente aplica na parte do planejamento financeiro. Ou seja, a matemática, os fundamentos de finanças, análise de projetos estão nesse módulo 1. Agora, o que é o módulo 2? O módulo 2 é onde entra a nossa gestão financeira, que a gente está falando sobre o quê? Sobre o fluxo orçamentado, entradas e saídas de dinheiro, as dívidas dos nossos clientes, os ativos que ele tem, qual que é o patrimônio líquido, como que ele pode pegar dívida? Pode pegar dívida? Pode! Às vezes é bom. Você já não pegou uma dívida, comprar o teu imóvel, não financiou? É uma dívida racional que você tomou, tá? Ah, eu comprei na emoção. Tá bom, às vezes acontece, mas é isso que a gente fala sobre o módulo 2, a gestão financeira. E claro que eles colocam num texto muito bonito e técnico, chamando do quê? Apresenta métodos para a coleta e análise de informações relacionadas às demonstrações financeiras pessoais, utilizando índices apropriados.
Que índice? Índice de endividamento. Essa é a parada. Desenvolve técnicas para criar e aplicar estratégias de gerenciamento de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo. O que é isso? Tu tá gastando demais? Como é que tá a tua entrada? O que tá saindo? Tá gastando aonde? Vamos organizar essa grana para sobrar mais dinheiro, para atingir teus objetivos. É isso que estão falando. Ele apresenta metodologias de planejamento financeiro para avaliar questões significativas de compromissos financeiros. Paga as coisas que tem que pagar de verdade. É isso que ele tá falando. Como o planejamento educacional e a provisão de fundos de emergência. Vai que fica desempregado, tem que ter uma graninha guardada, na verdade, para te não vender teu carro, para pagar as contas, pagar comida. Então isso tudo tá no módulo 2, que era o nosso capítulo 5 do módulo 1 antigo, a gestão financeira. Então eles quebraram em 2 módulos, foi isso que aconteceu. E a partir daí, eles deram uma modificação na ordem dos módulos. Então o que era o nosso módulo 5 vai passar a ser chamado de terceiro módulo, né? O terceiro domínio, né? Que é o planejamento tributário. E ali aparecem as mesmas coisas, né? Que é o quê? Cobrando o conhecimento fiscal do profissional que busca essa certificação CFP. Por que isso é importante? Porque quando a gente paga muito tributo, sobra menos dinheiro pra gente. E se a gente entende como funcionam os tributos, a gente consegue montar estruturas de elisão fiscal para economizar. Vou te dar um exemplo. Imagine que você comprou uma casa por R$200 mil e hoje você vai vender por 500 mil. Se você vender essa casa por 500 mil, você tem que pagar imposto, praticamente 15% sobre 300 mil reais, 45 mil reais. Mas imagine que na verdade esta sua casa, 100 mil reais são eletrodomésticos, geladeira, televisão, toda a mobília que você tem. Você vendeu a casa por 500 mil reais. Mas se o cliente entendesse mais sobre tributação, ele poderia ter declarado toda essa parte desses ativos que ele comprou, eletrodoméstico e tudo mais, no seu imposto de renda. Ele teria lá 100 mil reais de eletrodomésticos e 400 mil reais na casa. E o que eu quero te demonstrar com isso? Quando você vende uma casa abaixo de 440 mil reais, você não paga imposto. Então aqui você fazia com que o cliente conseguisse economizar tributariamente. E os eletrodomésticos e tudo mais, teria que ver os preços deles. E normalmente o preço do eletrodoméstico desvalorizou. Então você não precisaria pagar imposto. Olha só, se você teria conseguido economizar para o seu cliente o valor ali de 45 mil reais de imposto, ele pagou 200 na casa e vendeu por 500, pagou 300 na casa e vendeu por 500, se é 200 mil reais de lucro, você consegue economizar. E se ele economiza 45, 30 mil reais de imposto, ele tem um recurso para pagar o seguro de vida, para poder pagar a previdência dele. Então é importante entender tudo isso. A gente está falando agora no capítulo 3, no capítulo não, né? O módulo 3, né? Planejamento tributário, o que antes era o nosso módulo 5, planejamento fiscal e tudo mais. Já o nosso quarto domínio, o planejamento de investimentos e gestão de ativos, o que é isso? Era o nosso módulo 2. Aqui a gente tem a retomada desse assunto de investimentos, né? Ele cobra que o profissional consiga entender, né? Desenvolver as estratégias e técnicas de investimentos, considerando a situação específica do cliente, né? E ele fala, o que você tem que investir em renda fixa, renda variável, como protege uma carteira de investimentos, derivativos, os fundos, tudo isso. O detalhe, qual que é? É que antes do nosso módulo 2, a gente tinha toda essa parte de gestão de ativos, juntamente com uma parte que a gente chama de finanças comportamentais. E ele saiu. Ele não existe mais, Toro. Te acalma, escuta até o final do vídeo, né? Não esquece de dar o like aqui, eu já tô explicando muita coisa, tô te dando até dicas de como pagar menos imposto, né? O quinto domínio que a gente vai estar falando aqui é a gestão de risco e planejamento de seguros, que era o nosso antigo módulo 4, o gestão de risco e seguros, né? Então é essa maneira, para quê? Para proteger as famílias, né? Para como funciona, proteger os nossos bens, os nossos veículos, nossos imóveis, né? Proteger a renda da pessoa através de um seguro invalidez, proteger o médico de uma responsabilidade civil que ele possa ter. Então é importante a gente dar essa instrução para o cliente, por isso ele está ali. Já o nosso sexto domínio é o planejamento da aposentadoria. Por quê? Porque os clientes, muitas vezes, eles contribuem para o INSS. E talvez você já tenha escutado isso, até mesmo de mim, né? O quê? Que o INSS é o quê? Isso não será suficiente. Então você tem que conseguir guardar um recurso para você utilizar na sua aposentadoria. E a gente trabalha o que ali? As previdências e tudo mais, o VGBL, o PGBL e outras maneiras de acumular recursos até a sua aposentadoria. Já o nosso sétimo domínio chama planejamento sucessório, que era o nosso módulo 6 antigo. Então perceba que até agora o que aconteceu foi a quebra do módulo 1 em 2 módulos, 1 e 2, e a modificação das ordens dos módulos. É assim que está funcionando até agora no sétimo. E por fim, o oitavo domínio, o módulo 8, que se chama Psicologia do Planejamento Financeiro. É aqui que é onde entra as finanças comportamentais que entravam antigamente
no módulo 2 e mais um conteúdo completamente novo. É isso que acontece. Então as questões de finanças comportamentais, por exemplo, elas vão estar aqui sim, e não mais naquele módulo 2. Ele saiu da parte da gestão de ativos e tudo mais, ele não está mais nessa parte de investimentos, ela está nessa psicologia, mas também novos conteúdos de psicologia vai ser cobrados neste módulo inteiro. Mas em resumo, o que de comum tem em todos esses módulos? É o seguinte, agora são todos os módulos extremamente práticos, muito práticos mesmo, para que você realmente, possa aplicar no seu dia a dia como planejador financeiro. E aí, conseguiu identificar as diferenças da prova antiga para a nova? Então é o seguinte, vou te dar um resumão de novo. O nosso módulo 1 ele foi quebrado em 2. A primeira parte, que é a parte da ética, as habilidades profissionais específicas, como macro ali e tudo mais, ele entrou ali na parte do sistema financeiro, economia, a parte do dinheiro, no nosso novo módulo 1. O módulo 2, ele virou o capítulo 5, que é a gestão financeira. Depois a gente teve os mesmos módulos, mas que modificando a sua devida ordem. E por último, o módulo 8, onde se sai as finanças comportamentais da parte de gestão de ativos e investimentos, que era do módulo 2, vira o módulo 8, juntamente com a psicologia do planejamento financeiro. Por que isso? Quantas pessoas você vê que elas gastam e dizem, eu não devia ter comprado, não sei porque eu fiz, comprei por impulso. Isso é a psicologia do planejamento como um todo, ali com um resumão para você. Então as pessoas nem sempre são totalmente racionais com os seus recursos. Por isso ele entra no novo módulo. Por isso, a planejar, juntamente com o Financial Plan Standing Board, eles estão sempre preocupados para trazer um exame cada vez mais atualizado, Então, nos outros módulos, nós temos uma adição de subcapítulos, como, por exemplo, a estrutura dos novos módulos, elas acabaram mudando. Novos conteúdos, novos tipos de questões podem e vão ser adicionados e cobrados na tua prova. Não vamos ter mais tantas regrinhas dizendo qual que é a função específica do Banco Central. O que a Planejar quer é o dia a dia do planejador financeiro, trazendo cases para vocês, que é o que a gente chamava entre aprender a coletar, analisar, desenvolver um plano para o nosso devido cliente em todas as nossas devidas etapas, gestão financeira, planejamentos, a parte de aposentadoria, seguros, fiscal, sucessão, tudo isso, saber fazer a coleta, a análise e a síntese com questões cada vez mais aplicadas no nosso dia a dia. Então, lembrando, nós ainda não temos o novo edital. Nós temos apenas as instruções globais da Financial Plan Standing Board, que serão seguidas aqui no Brasil. E o comunicado da Planejar é que a prova será alterada. Já vou te passar as minhas percepções para essa próxima prova, mas quero te fazer um pedido antes. Você sabe, aqui na Academia Rafael Toro, a gente faz o que ninguém mais faz por você. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, a tua curtida aqui no vídeo e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal também. E ativar o sininho, para você não perder nada. Se você quer ser aprovado no CFP nessa altura do campeonato, já deve estar claro para você que é com a gente que você deve estudar, não é mesmo? Então vamos lá. Quais são as minhas percepções? Primeiro de tudo, nesse novo modelo, algo vai precisar mudar. Já são 7 horas de prova e 140 questões. Já é uma prova muito extensa e no modelo manual, manuscrito que é hoje, é bastante complicado. Sobre isso, a mudança já está vindo, com os testes de prova computadorizados, como eu te falei, que foram feitos nessa última edição. Mas a gente ainda precisa esperar para ver o que vai acontecer de fato nas próximas edições, nos próximos exames. Afinal, é possível que o número de questões e horário pode permanecer o mesmo, mas se isso permanecer o mesmo, o que vai acontecer? Agora aqui é a minha opinião do Rafael Toro. Eu penso na diminuição do módulo de investimentos, que vai ser essa diminuição sim do nosso módulo 2, e eu também penso na diminuição do módulo 1, quebrado em 2 módulos, com o aumento do que? Gestão financeira, que era apenas o capítulo 5, e ele ganha agora um destaque, sendo apenas um módulo. Então a gente diminui a parte de sistema financeiro, economia e tudo mais, e aumenta a gestão financeira nos módulos 1 e 2. Diminuindo o antigo módulo 2, a parte de investimentos, aumentando a parte de proteção familiar, os seguros. Isso é extremamente relevante. O Brasil tem menos de 15% da população fazendo proteções. Então este módulo precisa ser muito bem explicado, identificadas as necessidades e mostrar planos para os nossos clientes.
tudo isso deve acontecer. Diminui gestão de ativos, aumenta a parte de seguros. Com isso, para fazer caber todos os itens, os 8 módulos no mesmo tempo de prova, pode fazer sentido diminuir essas duas partes que eu te comentei agora. Então, em resumo, o que deve estar acontecendo é o que faz de fato o planejador financeiro? Ele coleta, analisa e entrega planos. É isso que faz o planejador financeiro. É isso que está nos documentos das competências do planejador financeiro. Então, os módulos devem cada vez mais cobrar questões sobre coletar, analisar e montar planos para planejamento sucessório, fiscal, a proteção familiar, a aposentadoria, investimentos, fluxo orçamentário, tudo isso e mostrando o seguinte. Tá vendo, entendeu todas essas coletas, análise síntese? Sim, entendi, tudo mais. Mas será que os nossos clientes, eles conseguem puramente executar as coisas? Ou existe um comportamento no cérebro humano que muitas vezes faz a gente prorrogar os nossos sonhos e não cumprir com as nossas obrigações? Será que por eu passar o cartão de crédito ali num plano anual da academia faz eu ir todos os dias na academia? Ou não faz ou acontece uma coisa no nosso cérebro que faz com que a gente prorrogue isso, protele isso? Então, este módulo 8, a psicologia, ela é extremamente relevante e é isso que a Planejar com a Financial Planning Board acabaram fazendo. E aí, curtiu esse vídeo? Aprendeu alguma coisa que você ainda não sabia sobre a certificação CFP? Então eu tenho uma boa notícia que eu tenho para te dar, é a seguinte: esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos em que nós estamos abordando as mudanças do exame CFP. Te inscreve aqui no canal da Academia Rafael Toro, ativa o sininho e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto!